Eu vou mostrar para vocês na prática aqui no computador como eu faço uma edição de fotos profissional pelo Lightroom. E eu sempre costumo dizer que a captura da foto é 50% do processo fotográfico, os outros 50% estão na pós-edição. É na edição onde a gente consegue dar o acabamento para a imagem e onde vai estar inserida, contida ainda mais a nossa linguagem visual, a nossa identidade visual. E uma coisa muito importante é buscar a tua inspiração, o que te prende atenção em uma imagem. Tu já parou para pensar nisso? Então busque inspirações fotográficas do estilo que tu gosta. Isso pode ser feito em páginas de fotógrafos, no próprio Instagram, em livros ou até em sites como 500 Pixels. Uma outra forma de inspiração são também as pinturas, onde a gente pode entender muito como foram usadas as iluminações, o que o artista buscou realçar na obra, as cores, os detalhes, as texturas e por aí vai. É muito, muito legal mesmo dar uma olhada nas pinturas aí de artistas famosos. Outra questão é se inspirar e adaptar. No início não tem nada de errado em fazer parecido com quem tu se inspira. Tu vai estar aprendendo alguns passos de como a pessoa edita, encontrando que funciona para ti, para que assim tu cresça e aprenda a fazer sozinho. Isso pode ser feito até mesmo por meio de presets de fotógrafos, inclusive a gente tem os nossos. Em algum tempo, finalmente tu vai encontrar o teu estilo único, isso é muito importante, para se destacar em meio a toda essa massa de fotografias hoje em dia. Então a minha edição principal é feita sempre pelo Adobe Lightroom, que é o principal programa de edição profissional de fotografia do mercado. Então sempre tente treinar bastante para achar o seu estilo criativo e não se limite a somente usar as ferramentas básicas. Bom, então vamos aqui para o Lightroom, tá? O painel de revelação, aqui em cima é o que a gente vai usar 99% do tempo, porque aqui realmente acontece a edição. Ele é muito intuitivo e dividido em categorias com controles deslizantes aqui embaixo, em que a gente não precisa abrir diversos menus para fazer uma edição, que o pessoal sente muita dificuldade, por exemplo, no Photoshop. Eu vou usar como exemplo de edição essa foto de montanha feita lá no Parque Nacional de Itatiaia. Então a gente começa com ajustes básicos, Então a gente pode vir aqui primeiramente na ferramenta de corte e ver se a foto precisa dar algum corte, no caso essa foto aqui já está certinha, já foi fotografada certinha, não vou fazer corte nela. Mas aqui o bom do Lightroom é que a gente pode usar essas linhas aqui para conseguir enquadrar certinho a imagem, principalmente deixar a linha do horizonte reta, que eu já falei para vocês que é muito importante ter essa linha do horizonte reta. Nessa foto aqui eu posso me basear aqui pelo pico da montanha, que tá retinho nesse caso, eu também não preciso mexer. Uma coisinha muito importante aqui na ferramenta de corte é também essa opção de aspecto. Então a gente pode aqui definir algum aspecto personalizado de corte, tem essas pré-definições. Por exemplo, esse 8x10 aqui seria o corte do Instagram, Então a gente clica aqui na tecla X, ele vai mudar para vertical e já vai ficar aqui no aspecto certinho pro Instagram. Mas, como eu falei, nessa imagem aqui eu não quero cropar, eu não quero cortar, então bora pro próximo ajuste. Um próximo ajuste muito importante de se fazer é a correção de lente. Então a gente desce aqui embaixo e aqui embaixo a gente vai achar já a opção de correção de lente. Eu sempre costumo usar essa aqui automática, tá? Ativar correção de perfil. Então o Lightroom ele já identifica a lente que foi usada aqui para fazer a foto e já faz essa correção. No caso, essa lente que eu usei, ela costuma criar um pouquinho de vinheta escura aqui ao redor da foto. Então essa correção aqui consegue tirar essa vinheta, E ela também funciona muito bem para fotos de GoPro, que tem uma grande distorção nas bordas. Então aqui, se vocês ativarem essa correção, essa ferramenta vai conseguir identificar a lente e já vai fazer toda a correção aqui para ti. Então depois de feita essa correção de lente, eu volto aqui para cima e vou começar a mexer nesses parâmetros aqui. Vamos começar pela exposição então, para dar um pouquinho mais de brilho aí para a foto. Então vocês têm que ver aí na foto de vocês o que vai ficar melhor, porque cada foto vai depender muito da exposição. Eu vou colocando aqui um pouquinho de exposição até onde eu acho que esses detalhes aqui vão aparecer mais. Eu acho que por aqui assim já tá bom. Vou botar mais um pouquinho aqui, 1,12, beleza. Depois de ajustada aqui a exposição, eu venho aqui em cima e começo a mexer na temperatura da foto, no balanço de branco. E aqui que a gente começa a dar identidade para a foto, ou somente ajustar para um balanço de branco mais correto. Então, aqui a gente tem a opção de temperatura e a opção de colorir,
Uma ferramenta aqui que tem no Lightroom é esse seletor de equilíbrio de branco. Então vocês podem testar e escolher uma zona neutra da foto de vocês, no caso aqui pode ser essa zona aqui, e ele vai tentar achar um balanço de branco aí mais correto, mas eu gosto de fazer manualmente aqui por esses seletores. Então na minha visão, o balanço de branco dessa foto também já está correto. Caso vocês queiram ajustar o balanço de branco na foto de vocês, é só vocês utilizarem esses controles deslizantes aqui, né? Para baixo a foto vai ficando mais fria, para cima a foto fica mais quente. E aqui no colorir ela ganha um aspecto aqui mais esverdeado ou aqui para cima mais magenta. Eu vou dar um pouquinho também de contraste nessa foto, tá? Então vou aumentando aqui até achar um contraste que eu acho bacana. Acho que aqui por volta de 30 tá legal. Então também isso é um fator que vai depender muito na foto de vocês aí. Tem gente que gosta de foto menos contrastada, eu gosto sempre de colocar um pouquinho de contraste. Aqui também a gente tem essas três ferramentas aqui, né? Os realces, as sombras, os brancos e os pretos. Então vamos aqui começar a mexer nelas e ver o efeito que vai dar na foto. Aqui nos realces eu vou colocar em torno de menos, vamos dar uma olhada aqui como é que vai ficando, 40... Aqui no realce ele vai realmente mexer no mais branco da foto, né? Eu acho que por volta aqui de 60 já tá bom. Aqui nas sombras a gente pode aumentar um pouquinho aqui mais, para ainda aparecer mais detalhes aqui da vegetação. Vamos colocar aqui por volta de um pouquinho menos, 40. Aqui nos brancos ele vai modificar as partes mais brancas da foto, né, por geral. Ele abrange um pouquinho mais de áreas do que os realces, né? O realce é realmente os brancos puros das fotos e os brancos são as áreas mais claras da foto. Eu vou colocar aqui por volta de menos 10. E aqui nos pretos eu vou descer um pouquinho mais também para ele gerar um pouquinho mais de contraste ainda, né? Como os brancos ele vai pegar as áreas um pouquinho mais abrangentes de pretos, né? Então eu vou colocar aqui mais ou menos por volta de... voltar um pouquinho, menos 15, acho que tá bom. Então depois de feito esses ajustes básicos aqui em cima, vamos aqui para a parte da presença da foto, né? Que inclui essas opções aqui de textura, claridade, desembaçar, vibração e saturação. Aqui na textura, primeiramente, eu vou aumentar ela aqui para vocês verem com um zoom bem grande qual é a diferença que ela faz na imagem, né? Ela faz uma diferença muito grande já aqui nessa presença da imagem. Então vou aumentar aqui um pouquinho essa textura, porque ela amplifica muitos detalhes da foto. Então vou deixar aqui em torno de 20 a 25. Beleza. Aqui na claridade eu não vou mexer porque eu já coloquei textura aqui, mas eu vou aqui só mostrar para vocês o efeito que essa claridade faz, né? Tanto aqui aumentando essa claridade quanto diminuindo, ela cria um aspecto mais suave. Então eu não vou mexer aqui nessa foto. Aqui o desembaçar funciona muito bem para quando tem fotos com bastante névoa, então ele consegue tirar esse aspecto de névoa nessa foto aqui. Ela consegue deixar o céu ali um pouco mais evidente, né? Ou aqui também deixar a foto meio embaçada por inteiro. Então, quando as fotos de vocês aí forem com névoa, vocês quiserem tirar um pouco esse aspecto, é muito legal mexer aqui no desembaçar. Mas aqui também eu não vou mexer. Então a gente editou a parte mais básica do Lightroom, né? Aqui a vibração e a saturação eu vou deixar para mexer depois. E agora vamos para alguns ajustes que nem todo mundo costuma fazer. Começando aqui pela curva de tons. Eu amo essa curva de tons porque ela é uma das ferramentas mais poderosas que a gente tem aqui no Lightroom. Que ela serve para modificar contrastes específicos com mais controle, inserir cores em 4 áreas específicas das imagens, nos realces, nos claros, nos escuros e nas sombras. E para aproveitar o melhor da ferramenta, a gente pode vir aqui e clicar nessa opção de editar a curva de ponto, que ela se torna ainda mais profissional e com mais liberdade de edição. Então aqui, nessa curva de tons, a gente consegue inserir vários pontos nessa linha aqui, né? Esse gráfico aqui se comporta mais ou menos como um histograma. Então aqui nessa parte a gente tem as áreas de sombras da imagem, aqui mais ou menos no meio da linha a gente tem as áreas de meios tons da imagem e aqui em cima a gente tem as áreas de realces das imagens. Então voltando aqui e passando o mouse aqui por cima a gente consegue ver cada uma dessas áreas especificadamente aqui na linha. Então aqui na curva de tons para essa imagem eu vou fazer o que a gente chama de curva de contraste, que é uma curva em S. Então eu vou colocar um ponto aqui nas áreas de sombras, um ponto aqui nas áreas de meio tons e um ponto aqui nas áreas de realces.
E essa área aqui eu vou puxar um pouquinho para baixo. Então vocês podem ver que toda essa área de sombras ela já vai ficando um pouquinho mais escura. Aqui nos meios tons eu vou puxar um pouquinho para cima. E aqui nos realces eu vou puxar um pouquinho para baixo, que ele vai também dando uma escurecidinha. Nessa curva de tons a gente tem a possibilidade de inserir vários pontos, né, como eu falei para vocês. Então, cada ponto aqui, cada partezinha dessa linha é respectivo a uma cor aqui da imagem. Então, também tem essa ferramenta aqui em cima, um seletor, né, que a gente pode percorrer a imagem aqui e ela vai nos dar o ponto certo na curva de tons para a gente fazer a modificação. Se, por exemplo, a gente clicar aqui nessa parte da grama, ela vai mostrar esse ponto aqui. Então, esse ponto aqui a gente pode modificar ele. E se a gente quiser um ajuste ainda mais específico, a gente vai inserindo outros pontos aqui pertinho desse ponto que a gente quer modificar e a curva vai ficando cada vez mais pequena, né? Quer dizer que vai modificar só essa cor específica da imagem que a gente quer. Uma coisa legal aqui da curva de tons também é que é nela que a gente faz aquele efeito de preto esmaecido, né? Que muitas pessoas gostam, a gente também adora colocar nas nossas fotos. Então a gente usa esse ponto aqui do escuro, né? Dos pretos da foto e levanta um pouquinho. Então a gente já consegue esmaecer um pouquinho preto. Para um ajuste ainda melhor a gente coloca um pontinho mais em cima aqui. E a gente mexe aqui realmente só no preto. Então, olha só, olha, o preto vai ficando mais cinza, né? Então, a gente pode fazer isso aqui nos brancos também. Coloca um pontinho aqui, a gente desce com essa linha branca aqui, consegue deixar aquele branco também mais esmaecido, um pouquinho mais cinza. Então, eu vou aqui nivelar a curva e vou fazer aqui meu ajuste na curva de tons para essa foto. Eu vou colocar 3 pontos aqui, tá? Eu vou fazer uma chamada de curva S de contraste, que é uma curva muito comum aí nas fotos. Vou arrumar um pouquinho esse preto aqui, trazer mais pertinho. Então, essa área aqui, né, sendo a área de sombras, eu vou trazer um pouquinho para baixo, né, para dar um pouquinho mais de contraste. Essa área aqui dos realces, vou trazer um pouquinho para cima. E vou aqui fazer aquele preto esmaecido, né, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, eu vou puxar aqui para cima um pouquinho. E aqui também nos brancos, vou puxar um pouquinho para baixo. Então, olha só esse ajuste já, a diferença que já fez na foto. Então, ela deixou principalmente o preto um pouquinho mais esmaecido e o branco também um pouquinho mais esmaecido. Essa área aqui de pretos eu vou até puxar um pouquinho mais para baixo agora, mas também nada impede de posteriormente a gente ir fazendo mais alguns ajustes. Essa curva aqui realmente te dá muita possibilidade de edição, então foquem bastante nela, porque é realmente uma ferramenta muito boa. Então, depois de ter feito essa curva de tons aqui no canal RGB, a gente pode clicar aqui e fazer uma curva dentro de cada canal RGB. E isso é muito legal, porque possibilita ainda mais possibilidade de coloração em áreas muito específicas da imagem. Então, eu vou vir aqui no canal azul. Vou aqui também fazer 3 pontinhos um pouco mais separados e vou puxar para baixo aqui um pouquinho desse azul. Agora vocês podem ver o antes e depois aqui dessa curva de tons. Feito esse ajuste na curva de tons, vamos voltar lá para cima que a gente tem essa opção de perfil de cor, que é um recurso que permite a gente aplicar estilos que não seriam possíveis nos controles deslizantes, para transformar as cores e os tons da foto. Então, para esse caso, eu vou aplicar aqui o perfil de cor artístico 4, que é um perfil que eu costumo aplicar em várias das minhas fotos, e aqui também a gente tem a opção de ajustar a intensidade desse perfil. Então, eu vou colocar uma intensidade aqui de mais ou menos 70%. Então, vocês podem aqui escolher vários e vários perfis de cores que tem aqui disponíveis, aqui dentro do antigo, do artístico, do moderno, do preto e branco. Feito isso, eu vou ajustar aqui de novo as sombras, então vou aumentar aqui para aparecer ainda mais detalhe aqui nas sombras na minha imagem. Agora, a gente vai para o outro painel aqui chamado HSL, um painel muito importante porque a gente também tem muita possibilidade de edição dentro da matiz, da saturação e da luminância das imagens. Começando aqui pela matiz, que é a cor da cor, é a variação que a gente vai dar àquela cor. Por exemplo, dentro da matiz do azul, a gente pode alterar essa cor indo desde o ciano até o roxo. Então, eu vou mexer aqui para vocês verem a diferença, né? Ele só realmente faz alteração na cor azul. Então, aqui na matiz do laranja, eu vou aumentar um pouquinho essa matiz. Vou deixar cerca aqui de um pouquinho menos, 22, tá bom? Aqui no amarelo,
eu vou diminuir um pouquinho essa matiz, então olha só o efeito que ele vai fazendo no amarelo, tá? Que é grande parte da minha imagem. Vou deixar aqui cerca de menos 15, menos 10, menos 11. Aqui no verde eu também vou mexer, vou deixar cerca de menos, vamos ver aqui, menos 35, menos 40. Acho que menos 35 funcionou legal. Vocês já podem ver a diferença aqui de mexer na matiz. E aqui o azul eu vou trazer também um pouquinho para baixo, aqui cerca de menos 20, menos 25. Agora vamos para o próximo, que é a saturação. Então vou aumentar aqui um pouquinho a saturação dos meus laranjas da imagem. Colocar aqui em torno de 60 ou 70. Aqui no amarelo eu vou aumentar também essa saturação, vou colocar aqui um pouquinho de amarelo, em torno de 15. O verde eu também vou aumentar um pouquinho, vou colocar aqui cerca de 30. Deixa eu testar aqui um pouquinho mais, não fica demais, cerca de 30, então. O azul piscina aqui vou diminuir, vou tirar um pouco dessa saturação, então vou deixar aqui um menos 40, menos 30 talvez. Acho que menos 40 funciona legal. E a saturação do azul aqui também vou diminuir para cerca de menos 40. Agora vamos para a terceira aba, que é a luminância. E aqui a gente vai trabalhar o quanto de brilho essa cor vai ter. Então vamos aumentar aqui essa luminância do laranja, vamos deixar esse laranja com mais brilho. Então vamos aumentando aqui, vendo como essa imagem se comporta. Creio que cerca de 50 fica legal. Vamos aumentar aqui também o amarelo, vamos botar aqui cerca de 10 a 20, não muito. Então a luminância desse verde que eu também vou aumentar um pouquinho. Vamos ver aqui como é que fica. Acho que cerca aqui de 30 já tá bom. A foto tá um pouquinho estranha agora, pode parecer um pouquinho clara demais ou muito saturada, mas vocês vão ver que depois com os ajustes ela vai ficar bem legal. Aqui no azul piscina eu vou trazer um pouquinho para baixo, ele faz um efeito lá no topo da montanha, então vou deixar aqui em cerca de menos 30. Aqui o azul, vou aumentar essa luminância, vocês podem ver também o efeito que faz lá na montanha, então vou deixar aqui um pouquinho só. Beleza, terminamos aqui essa parte do HSL, aqui vocês podem ver o antes e o depois desses ajustes. Vamos aqui agora para a tonalização dividida, e aqui nesse painel a gente vai dar o tom de cor para a área dos realces e das sombras. Esse painel é ótimo também para criar a identidade visual. Então aqui a gente mexe na matiz e na saturação dos realces. Então aqui na matiz eu vou colocar 40 para pegar bem a cor que eu quero, mas vocês podem vir aqui também e usar esse seletor para conseguir percorrer a imagem aqui e selecionar a matiz certinha. Mas aqui nesse caso eu vou usar a matiz 40 com uma saturação que é um pouquinho menor, uma saturação cerca de 8 ou 10. Beleza, aqui nas sombras eu vou colocar uma matiz 200, que vai pegar uma corzinha um pouquinho mais fria, mas ao mesmo caso vocês podem clicar aqui e ir percorrendo toda essa área aí de cores. E vou colocar uma saturação aqui baixinha também, cerca de 15 ou 20. Aqui então vocês podem ver o antes e o depois, né? A foto ganhou um aspecto um pouquinho mais frio aqui com a tonalização dividida. Agora vamos descer lá embaixo no painel de calibração. Esse painel é uma calibração do arquivo RAW, tá? Mas por ele a gente também pode fazer vários ajustes muito interessantes nas cores. Então aqui eu vou mexer no meu azul primário. Então testem aí nas imagens de vocês como é que fica esses ajustes aqui em todas essas cores. Aqui eu vou fazer no azul primário, então eu vou baixar aqui essa matiz azul primário, testar aqui como é que fica. Cerca de 50 ou 60. Colocar aqui 50, menos 50, né? E a saturação aqui também eu vou tirar um pouquinho, tá? Vou deixar um menos 40. Vou escrever aqui menos 40. Então testem aí, né, para vocês verem o que cada um desses ajustes aqui vai trazer para a imagem de vocês. Depois de ajustar essa calibração aqui, eu vou voltar então lá no início para minha saturação, né, que eu falei para vocês que eu ia deixar para mais adiante. Então aqui na saturação eu vou baixar a saturação geral dessa imagem.
Beleza, agora a imagem já tá bem mais bonita, né? Tava muito saturada antes. E só para mostrar para vocês também, a gente tem um painel aqui do detalhe, né, que é a nitidez da foto. Essa foto aqui eu não acho que eu precise dar muito mais nitidez para ela, mas só para vocês saberem que a gente pode ajustar toda a intensidade na nitidez, né? Eu deixo ela aqui por padrão mais ou menos em 40. Aqui também a gente pode ajustar o raio dessa nitidez, o detalhe. E segurando o Alt do teclado, a gente consegue colocar uma máscara de nitidez e só realmente colocar a nitidez aonde existe detalhe na foto, né? Para a foto não acabar ficando granulada aí por conta da nitidez em áreas que não precisam. Então aqui, por exemplo, ela colocou uma máscara de nitidez no céu, né? Porque a gente não precisa de nitidez no céu, porque o céu tá todo branco. Então ela ajusta certinho aí só para as áreas que realmente vão precisar. Agora a gente vai vir aqui em cima nos filtros graduados. Eu adoro colocar filtros graduados nas minhas fotos porque a gente consegue chamar mais atenção para o centro da imagem. Então eu costumo vir aqui, diminuir a exposição e colocar alguns filtros aqui nos cantos das imagens, ó. E aí, aqui clicando no mostrar sobreposição de máscara, a gente consegue ver com essa máscara vermelha como é que está sendo afetado na imagem. Então tá um filtro bem suave, tá? Ele não vai ficar tão evidente na foto, mas já vai dar aí uma baita diferença. Então eu vou colocar aqui alguns filtros nos cantos da imagem. Isso também vai depender aí muito da foto de vocês, né? Se realmente é válido colocar esses filtros graduais, mas em quase todas as fotos eu costumo colocar, porque realmente fica uma imagem muito mais diferenciada, né? Com essas bordas um pouquinho mais escuras. Vou colocar mais uma aqui no canto, para deixar essa parte aqui lateral um pouquinho mais escura. Aqui nesse canto com um pouquinho menos de exposição também. E a foto já ganha um outro aspecto, né? Ela realmente evidencia mais essa parte central. E aqui eu tô achando agora essa foto um pouquinho amarelada demais, então vou voltar aqui na minha temperatura e vou diminuir um pouquinho dela. Então vou arrastar aqui um pouquinho para baixo para deixar essa foto um pouquinho mais fria e olha só já a diferença que tem nessa imagem. Aqui também uma outra forma de fazer ajustes pontuais é utilizando aqui o pincel de ajuste. Em muitas das fotos eu gosto de usar o pincel de ajuste, então essa área aqui é uma área muito interessante da imagem, tá? Que eu posso vir aqui e aumentar ainda mais um pouquinho a exposição. Então eu pinto aqui essa área da imagem, eu posso ligar aqui essa máscara para ver realmente onde está fazendo efeito aí o meu ajuste. Posso também passar o pincel aqui nessa área mais central também. Posso fazer um novo pincel aqui só com o efeito de textura para dar ainda mais textura lá para minha montanha. Dou um ok. E agora eu vou mostrar o antes e depois dessa foto, tá? E olha só a foto original, né, feita em RAW, aí, sem tratamento nenhum, e como que ficou a nossa edição. Então sempre se lembrem de usar todas essas ferramentas que o Lightroom disponibiliza, né? Porque realmente faz toda a diferença. Vocês viram só como, por exemplo, os filtros graduais aqui colocados nos cantos deram mais dramaticidade para a foto, evidenciaram mais o olhar ali para o meio da imagem, como todos esses outros ajustes que eu fiz, né? Então aproveitem muito para desmistificar aqui todas as ferramentas disponíveis. E se tu chegou até aqui, eu vou ficar mais feliz ainda se tu colocar esse conhecimento todo em prática e ser muito consistente, porque é o treino que te leva mais longe na fotografia. E não deixa de enviar um comentário aqui embaixo e me contar se tu gostou desse curso. E é claro, aproveitar para tirar as tuas dúvidas também, porque eu vou estar aqui disponível para tirar as dúvidas aí de todo mundo. Não deixe também de nos acompanhar lá no Instagram, @MundoSemMuros, que vai vir ainda mais aprofundamento no assunto em outra oportunidade. A gente também tem os nossos Close Friends, que toda terça-feira a gente faz dicas de vídeo e toda quinta-feira dica de fotografia. Então também é uma ótima oportunidade para ti aprender ainda mais. Então um abraço para todos vocês, muito obrigado e bora fotografar ainda mais.